Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pois é, estamos de volta aí e com base numa inspiração, né? Que eu busquei, tive uma. Na realidade, de acordo com a minha vivência, eu trabalho no hospital, aqui, dois hospitais aqui em Belo Horizonte, o Hospital do Baleia e o Hospital Metropolitano Célio de Castro. E dentro dessa minha vivência, tenho observado como que eu tenho feito essa leitura quanto a essa questão desse confinamento social, né? Dessa restrição, né? Enfim, mundialmente falando, todo mundo está dentro de casa, tem que manter esse confinamento, tomar as precauções ah, para não ter essa infecção do coronavírus, né, o Covid-19. E com base nisso eu busquei me inspirar, né, nessa mensagem. Eu estava com uma certa inquietação, até uma angústia boa, de compartilhar alguns pensamentos a respeito desse atual momento nosso. E me inspirei primeiro em George Forbes, né? A questão da angústia. E, nós fiz uma leitura sobre Lacan também. E também numa live do Dr. Zilmar, né? Onde que ele retrata a questão da angústia. Com base nessas fontes inspiradoras, quero compartilhar alguns pensamentos com vocês a respeito, né, desse no atual cenário. É, esse momento de confinamento, né, é lógico que temos que ter a responsabilidade, comprometimento de ficarmos, né, em nossas casas, tomar os devidos cuidados, lavagem das mãos, passar o álcool, tudo isso é importante, né? A desinfecção correta das roupas que, né, vem da rua, os 2 metros, confinamento. Na rua é importante cada um usar sua máscara, né? São medidas que a Organização Mundial de Saúde passou para cada um. Mas, enquanto psicanalistas, né? Qual que é a nossa leitura? Tenho percebido algumas coisas relacionadas a esse momento da Covid sobre uma certa. No momento, essa angústia, né, de cada um crescente, né? Pois é uma liberdade condicionada, vamos dizer assim, onde que cada um, enfim, tem que se manter confinado. E com base nisso, nesses primeiros 30 dias, angústia. Mas os próximos 30, 60, 90 dias, escuta o que eu estou te falando, o alto, isso pode virar um medo e até pavor, né? E uma perspectiva de aumento dessa usos de psicotrópicos, de ansiolíticos, de antidepressivos da população de modo em geral. E também uma certa cometimento, né, de alguns transtornos devido a alguns pacientes não, às vezes, irem de retorno em alguns psiquiátricos com relação a medicações, até psicoterapias, né? Então tem uma tendência,
de ter uma curva ascendente com relação ao agravamento desse distúrbio e transtornos, que é muito sério, né? Que nos impacta, né, diretamente, pois os serviços essenciais não pararam, né? Eu trabalho no hospital e eu estou vendo cometimento, né, de casos, pacientes crônicos, pacientes agudos, pacientes cardiopatas, depressíticos, pacientes em geral, pacientes com doença autoimune ou imunossuprimidos devido a ter feito transplante, né? Bem um pouco antes desse período, né, de confinamento. Então são pacientes que a gente chama que tem um alto risco, né, de acometimento se for infectado, né, por esse vírus. Teve uma situação uma situação de que, enfim, um paciente onde que, enfim, ele tinha um tratamento, né, contínuo, e num determinado dia esse paciente chega para o tratamento e saca uma arma e dá um tiro na cabeça. Agora, esses dias para trás, recente. E assim, um paciente que já tinha uma certa restrição, né, devido ao tratamento contínuo, que é um paciente crônico, e chega, né, acompanhado, né, com entes queridos, e comete essa atitude. Me preocupa muito porque esses pacientes crônicos já têm uma certa limitação, né? E com o agravamento desse isolamento social, tende a ter um aumento dessa angústia, né? Essa angústia, e que pode virar medo, que pode virar pavor, que pode aterrorizar, né? E isso, e esse paciente tinha um histórico de depressão também, e eu acredito que tudo isso são fatores que potencializou para tal. Mas assim, preste atenção, cada um, porque vamos fazer uma releitura de Freud. O que Freud falava sobre a questão da angústia, né? A angústia é o que? Seria a ausência que falava do objeto de apego, né? E que é um sinalizador, e uma vez que esse objeto de apego se ausentava, tinha um sinalizador e uma ameaça de algo muito terrível que está para acontecer logo em seguida, né? Que é uma separação, por exemplo, pode ser uma separação, perda da pessoa amada. Sabemos que o primeiro figura objetal, a mãe, ou uma ameaça de separação. Mas só que o que acontece nessas fase do desenvolvimento psicossexual, né? Esse recém-nascido, ele tem, vamos dizer assim, não está com a estrutura psíquica totalmente desenvolvida, né? Maturada, está em desenvolvimento. Então, esse aparelho mental, devido a essa ameaça de separação ou essa ausência, né, desse objeto de apego,
Isso gera na criança essa angústia, né? Esse sentimento de angústia. Que é a angústia de separação. E nisso, esse recém-nascido ele tem esses primeiros contatos, ou essas primeiras vivências com essa separação desse objeto, figura objetal. Freud, em 1895, no seminário sobre a angústia, que vem de Angst, né? Freud, muito da sua obra foi traduzido do alemão, mas o original Angst, alemão, significa medo. Então, angústia, Angst. Freud fala a neurose, né, de origem do medo, né? A neurose de origem do medo. Então vamos subdividir. Tem dois tipos, né? Neuroses transferenciais. Essas neuroses transferenciais, elas se subdividem e uma das neuroses transferenciais é a histeria, né? Que é a neurose obsessiva. E a segunda classe de neurose de angústias subdivide-se em neurostenia, hipocondria, sentimento de medo, né? E foi possível, né? Esse estudo tão aprofundado, tão sagaz, esse tato tão apurado, Freud, que foi através dessa experiência clínica, né? E através dessa experiência clínica ele chegou, né, a essa constatação, essa observação dessa ausência dessa figura objetal, que o que gerava, né, esses duas classes de tipo de neurose. Essa angústia, vamos dizer assim, vamos subdividir ela em dois tipos. A angústia tem o seu caráter positivo e o seu caráter negativo. O negativo é quando a angústia ela paralisa, né? Ela paralisa, gera bloqueios, onde que a pessoa não consegue tomar uma certa atitude perante alguma coisa específica. Ela te ingessa. Então essa é uma angústia ruim, negativa. A angústia boa. A angústia boa é a angústia que nos leva, essa mola propulsora que nos leva a conquistar, enfim, a melhorar, né, nosso questão de estudo, a questão no emprego, enfim, nos leva para frente, né? Ela é caracterizada como uma angústia boa, né? Que nos faz aprender, né, a fazer uma live ao vivo, uma live de compactação para videoaulas, né, para os seus alunos. Uma angústia boa, tá vendo? Ela tem o seu lado positivo, né? Então, ela é positiva e ela é negativa. Essa primeira conceituação de angústia, né,
primeira teoria da angústia, vamos dizer assim, 1895. Tem a segunda teoria da angústia, que na obra em alemão está inibição, sintoma e medo no original, mas na tradução inibição, sintoma e angústia, de 1926, que a origem no medo da emoção sendo constituída de algo que antecipa situações perigosas que vai vivenciar e tem uma hiperestimulação nessa segunda teoria da angústia, né? Que antecipa situações perigosas, vamos dizer assim. Antecipa as situações perigosas. Aí também presencia através da presença do amparo, né, como tem ela como âncora, que vem como quando não tem, né, essa questão dessa âncora, pode gerar sim na criança uma desesperança e ela pode estar intrapsíquica ou extrapsíquica, né? Pense em... Todo mundo já foi criança, e quando nós íamos no parque de diversão, quando a gente ia andar na montanha-russa, um sentimento que nos invadia era algo assim, era uma questão de medo, né? Essa angústia do medo, e a situação causava muito medo, mas uma vez que você ia na montanha-russa, ao final dela, né, causava, aí você sentiu que um alívio, né? A gente sentia aquela sensação de alívio. Então, o medo precedido de um prazer ou de um alívio. Todos nós já passamos por isso. Então, fazendo essa releitura, uma síntese, né, para que possamos relembrar a conceituação, a dinâmica da angústia. E grande parte, né, do descobrimento da psicanálise, a origem dos transtornos, dos distúrbios, a essência estava na questão da angústia, né? Dentro da descoberta de Freud pela psicanálise, desses distúrbios, desses transtornos. Então é importante que nós recapitulemos e que possamos ter um conceito correto, né? O que significa essa angústia. Agora tem uma coisa muito importante, né, que eu falo a cada um aqui, pois essa questão da angústia, qual que é o remédio, né? Qual que é a medicação para tratar a angústia? O desejo. Então é fundamental que eu enquanto psicanalista, eu enquanto analista, passamos da angústia para um outro patamar, para o desejo. O que eu quero dizer para vocês aqui é que nós temos que ser seres desejantes, né? Temos que ser seres desejantes. Porque uma vez que você não for esse ser desejante, você não é um ser
Vamos usar uma frase de uma analista, né, da sociedade, um ser de transformação. Para você ser um ser de transformação, você tem que ser desejante. Certa maneira, certo fato, uma pessoa, enfim, tinha feito o curso e estava reclamando, né, o porquê que não tinha obtido sucesso, né, a questão da psicanálise até então. Montou consultório, não tinha clientes, e aí, numa conversa mais desmiuçada, mais detalhada, e ela, né, um pouco, enfim, chateada com isso, bem chateada, foi identificado que ela chegou a essa conclusão, que ela não era um ser desejante. Sem desejo não tem como, né? Seja qualquer área que você possa desejar atuar, mas na psicanálise nós temos que ser seres desejantes, né? Ser desejante, ter desejo. Lacan sobre a angústia, né? O psicanalista permite ao sujeito a suportar a angústia e ele a suportar o momento até alcançar o desejo que ela se constitui. Repetindo, Lacan. O que Lacan disse? O psicanalista permite ao sujeito a suportar a angústia. E ele suportando até o momento que ele possa alcançar o desejo e ela se constitui. Lacan diz isso. Então, temos que ter angústia boa, angústia ruim. Superando essa etapa da angústia, vem o desejo. Superando o desejo, vem o gozo. Então, o gozo em Lacan, né? O gozo Lacan é onde que desperta e uma sensação de bem-estar, né? Você pode, enfim, ser um profissional de qualquer área, né? Mas se você faz isso com desejo, com gozo, né? Você sente aquele bem-estar. Nós psicanalistas temos que ser seres desejantes, né? Por que eu estou recapitulando essa aula de angústia e fazendo algumas abordagens sobre fala de Lacan, Freud? Porque tenho observado que as pessoas estão muito angustiadas nesse Covid, né? Nesse período tão conturbado, tão difícil, né? De perpassar isso. E como podemos perpassar isso? Através de sermos seres desejantes. Mas vai ter muitos, né, pacientes, clientes, né, que irão procurar, porque após esse período conturbado, né, vai ser uma época onde tudo vai mudar, né? As organizações, empresas, enfim, muita coisa. E vai ter uma demanda muito grande pela psicanálise. Muitas pessoas estão precisando, vão precisar, e que cada um possa repensar, refletir a respeito. Perguntar para você mesmo, cada um aí, no íntimo, você tem sido um ser desejante? Porque se você desconfiar de que não tem sido, faça análise pessoal, faça análise didática, enfim, mas resgate isso. Temos que ser seres desejantes. Não esqueçam, recapitulando, vou enfatizar isso novamente. A medicação, o melhor remédio para a angústia é o desejo. Sem ele, nada é possível.
E finalizando, né, com uma frase ilustre de Lacan, onde que ele fala, você pode ter várias formações, né, várias profissões, mas se você não se autorizar em nenhuma, nada você vai ser. Você se autorizar, se responsabilizar. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Você tem que se autorizar. Uma vez se autorizando, né, através de quê? Ser um ser desejante. E só depois disso que poderá ser possível, né? Então, eu quero que vocês pensem, reflitam a respeito sobre, enfim, resgatar isso, né? Façam essa pergunta para cada um de vocês e que muitos, né, que estão passando por esse período conturbado, vão precisar de analistas. Agora, analistas que se autorizem, analistas que desejantes, analistas que estejam preparados para atender essa demanda, que vai ser uma demanda muito grande. É tempo também de resgatar laços, né? Laços familiares, laços de amigos, rever pessoas que cada um não vê há muito tempo, muitos anos, entes queridos, enfim. É uma oportunidade onde que todo mundo estava com a agenda muito cheia, estava uma agenda muito louca, cheia de afazeres, e de repente o mundo parou. Parou porque talvez é a oportunidade de resgatar alguns laços afetivos importantes, familiares, e parou porque é tempo também de fazer autoanálise e pensar e olhar para dentro de si e se perguntar: eu sou esse ser desejante que o meu cliente precisa? Eu sou, ou eu posso ser esse agente de transformação do outro? Então, recapitulando, Lacan, se autorizem como tal. Só depois se autorizando como tal, vocês serão capazes de fazer a diferença. Tá, ok? Essa é a minha contribuição perante a esse momento, e que essa clínica de responsabilização da invenção, essa segunda clínica que à frente desse contemporâneo, tenta responder a essa dificuldade, né? A esse confinamento social. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.